Olá, eu sou o professor Alexandre Oliveira, estamos juntos para iniciar o nosso curso de Química aqui com a frente 1, a frente de Química Geral, no nosso módulo 1, o módulo de Teoria Atômica ou Estrutura Atômica. É um módulo de grande importância para a Química Geral como um todo e serve também como alicerce para toda a química. Então nós vamos iniciar falando do conceito de átomo, da ideia de átomo. A ideia de átomo surgiu com os filósofos gregos, notadamente com Leucipo. Só que até então o átomo era apenas uma entidade filosófica, resultado da razão, do intelecto humano. Quem utilizou pela primeira vez esse termo átomo para designar essas partículas fundamentais de toda a matéria foi o filósofo Demócrito. Tanto é que essa palavra átomo significa aquilo que não pode ser dividido. Ora, é lógico, nós sabemos que atualmente o átomo tem muitas partículas subatômicas, que nós vamos estudar com o continuar desses modelos atômicos. Por enquanto, nós não tínhamos ainda um modelo atômico experimental, mas sim uma filosofia em relação à ideia de átomo. E essa ideia de átomo não era unanimidade entre os filósofos gregos, tanto é que os grandes Platão e Aristóteles, eles não aceitavam essa ideia de uma partícula fundamental que estava presente em qualquer tipo de matéria. O primeiro modelo atômico, propriamente dito, porque a química é uma ciência experimental, para você ter um modelo atômico, você tem que fazer experimentos. E aí, com base nos resultados experimentais, é que você vai descrever um modelo que procure responder àqueles resultados que você observou através dos experimentos realizados. Então, o primeiro modelo atômico só veio realmente surgir em 1803 com Dalton. Realmente, o Dalton fez alguns experimentos e esses experimentos levaram a construir um modelo atômico. O Dalton enunciou alguns postulados. Esses postulados estavam de acordo com aquilo que ele observou nos experimentos. Vamos dar uma olhada nesses postulados. Primeiro postulado. Inclusive, nós vamos atualizar esses postulados dizendo se ainda hoje esses postulados são aceitos ou não. Porque eu já vi algumas questões de química cobrando isso. Cobrando o postulado e você dizer ali se aquele postulado atualmente está correto ou não, e caso não estivesse, dizer aquilo que está em evidência atualmente. Então, o primeiro postulado anunciado por Dalton foi o seguinte: toda matéria é constituída por átomos, indivisíveis e indestrutíveis. Atualmente, isso não é mais verdadeiro. Realmente, toda matéria é constituída por átomos. A ausência de matéria, que seria o vácuo, aí sim, não teria átomos. Mas se é matéria, tem átomos. Agora, nós sabemos que os átomos são divisíveis, inclusive destrutíveis. Nós vamos ver, por exemplo, na fissão nuclear, que um núcleo de um átomo é quebrado em núcleos menores, ok? Segundo o postulado de Dalton, os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. E aí, o que é que você me diz quando o Dalton enuncia que os átomos de um mesmo elemento químico possuem a mesma massa e átomos de elementos químicos diferentes possuem massas diferentes? Isso atualmente é verdadeiro ou falso? Lançando aqui uma luz até de conteúdos que nós vamos estudar em módulos mais na frente, tá certo? Se você não tem, no momento, condições ou uma teoria que te dê o aval para responder se cada afirmação dessa é verdadeira ou falsa, não se preocupe. Ao longo dos módulos, até de Química Geral mesmo, esses argumentos que eu estou dando vão ser estudados. Esse segundo postulado, atualmente, também é falso. Porque os átomos de um mesmo elemento não são idênticos em massa. Eles são idênticos em número atômico, número de prótons no núcleo. O que identifica um átomo
não é a sua massa. O que identifica um elemento químico é o número atômico, o número de prótons que ele tem no núcleo. Então, atualmente, esse enunciado seria: os átomos de um elemento químico, de um mesmo elemento químico, são idênticos em relação ao número de prótons, ao seu número atômico, ok? E em todas as outras propriedades. Terceiro postulado do Dalton: os compostos se formam pela combinação de duas ou mais espécies diferentes de átomos. Essa combinação ocorre numa proporção de números inteiros e pequenos. Esse postulado ainda hoje é verdadeiro. O que é uma reação química? Numa reação química, os átomos não se destroem, eles apenas se reorganizam. Quando o carbono reage com o oxigênio produzindo CO2, lá no produto eu ainda tenho o carbono e ainda tenho o oxigênio. Só que agora eles se reorganizaram, formando um novo composto químico que não é mais carbono e nem é mais oxigênio. É o gás carbônico CO2. Então, realmente, uma reação química é uma reorganização de átomos, originando compostos diferentes, originando produtos diferentes. Os átomos não são destruídos. E essa reação ocorre na proporção de números inteiros e pequenos. No caso, 1 mol de carbono reage com 1 mol de gás oxigênio, que é o O2, para produzir 1 mol de gás carbônico, que é o CO2. No caso aí dessa reação que eu estou exemplificando, a proporção é de 1 para 1 para 1. 1 mol de carbono reage com 1 mol de O2, produzindo 1 mol de CO2. Quarto postulado do Dalton: os átomos são unidades das transformações químicas. Ou seja, uma reação química envolve apenas uma combinação, uma separação e um rearranjo de átomos. Corretíssimo, de acordo até com o que eu já falei, explicando o terceiro postulado. Ok? Para provar para vocês que o modelo de Dalton realmente é um modelo atômico experimental, nós vamos falar de uma lei ponderal, que foi fruto dos experimentos que o Dalton realizou, que é a lei de Dalton. Nós vamos estudar leis ponderais na química geral, lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa, lei de Proust, ou lei das proporções constantes, e lei de Dalton, ou lei das proporções múltiplas, além de uma outra lei menos importante, a lei de Richter, ou lei das proporções recíprocas. A lei de Dalton, com as nossas palavras, diz o seguinte: quando massas iguais de uma mesma substância simples A combinam-se com massas diferentes de uma mesma substância simples B, formando compostos diferentes, as massas diferentes de B formam entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Vamos entender então. Eu coloquei aqui duas reações químicas para indicar a lei de Dalton. Eu tenho na primeira reação o carbono reagindo com o oxigênio, produzindo monóxido de carbono. Veja que 12 gramas de carbono estão reagindo com 16 gramas de gás oxigênio, produzindo 28 gramas de gás monóxido de carbono, que é o CO. Veja que está obedecendo a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. 12 mais 16, 28, é a soma das massas dos reagentes, e 28 também é a soma das massas dos produtos. Na lei de Dalton, nós temos duas reações químicas diferentes. Os reagentes são os mesmos, mas os produtos são diferentes. Numa segunda reação, o carbono também está reagindo com o oxigênio, mas ele não vai produzir CO, ele vai produzir CO2. Não vai produzir o monóxido de carbono, vai produzir o dióxido de carbono. E aí, eu observo que 12 gramas de carbono reagem com 32 gramas de oxigênio, produzindo 44 gramas de CO2. Observe que também está obedecendo a lei de Lavoisier. 12 mais 32, 44. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, na lei de Dalton, nós temos duas reações químicas diferentes, onde os reagentes são iguais, carbono e oxigênio, formando compostos diferentes. Aí, o que é que diz a lei de Dalton? Massas iguais de uma mesma substância simples reagem com massas diferentes de uma outra substância simples, formando compostos diferentes. Aí, de acordo com a lei de Dalton, essas massas diferentes, que no caso aqui são 16 e 32, tem que formar entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Realmente 16 e 32, dividindo por 16
em cima e embaixo, nós vamos ter 1:2. Então está aí a lei de Dalton. Quando uma mesma massa de uma substância simples A reage com massas diferentes de uma mesma substância simples B, formando compostos diferentes, essas massas diferentes da substância simples B formam entre si uma proporção de números inteiros e pequenos. Esse 1:2, ó, significa o que na prática? Lógico que você vai ter um módulo só de leis ponderais e cálculo estequiométrico. No módulo de leis ponderais a gente vai falar muito mais coisas de todas as leis ponderais. Mas para que serve esse 1:2? Esse 1:2 serve para dizer para nós que existem dois óxidos de carbono, o CO1 e o CO2. Você fixa o número de átomos de carbono, porque fixar a massa significa também fixar o número de átomos, 1 e 1, e os átomos de oxigênio formam entre si uma proporção de 1:2. Então significa que existem dois óxidos de carbono, o CO1 e o CO2. Daí a proporção 1:2. Então, isso é uma evidência de que a lei de Dalton, o modelo atômico de Dalton realmente é um modelo experimental. Esse modelo surgiu de experimentos realizados. Tanto é que a partir dos resultados desses experimentos, o Dalton enunciou 4 postulados que nós vimos anteriormente, até mostrando atualmente se esses postulados são verdadeiros ou falsos, e isso resultou numa lei ponderal importante. A lei de Dalton, a lei das proporções múltiplas, que permite aí, por exemplo, para a gente saber que existem dois óxidos de carbono, o CO e o CO2, para obedecer à proporção de 1:2, ok? Muito bem, então o modelo atômico de Dalton é conhecido como modelo de bola de bilhar. O átomo, para o Dalton, seria uma esfera maciça, indivisível, indestrutível e neutra. Esse seria o modelo atômico de Dalton. Uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Ok.